é o conteúdo da doutrina do Evangelho que foi escrito. É por isso que o apóstolo Paulo disse, ele disse isso em 1 Coríntios 14, 37. Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Os mandamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, os princípios, as doutrinas do nosso Senhor Jesus estão escritos. Se queremos ser seguidores de Cristo ou se somos cristãos, o que vamos seguir é a sua doutrina, o seu ensinamento, o seu princípio que está no Evangelho. Está escrito. Vamos apenas ler. É por isso que estamos convidando vocês que apenas leiam o que está na Bíblia. Quando lemos, se crermos na Bíblia, vamos apenas ler. Poderemos ver se devemos acreditar, se acreditamos na Bíblia. Vamos apenas lê-la. Não é qualquer um que vai falar, este é o mandamento, este é o meu mandamento, este é o mandamento de Cristo. Então vamos conferir nas Sagradas Escrituras onde está escrito o mandamento do Senhor Jesus Cristo. Pois isso é importante, porque se obedecermos ao mandamento de homens, dizem Marcos 7:7, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Vós deixais o mandamento de Deus e vos apegais à tradição dos homens. Portanto, o princípio para seguirmos não é o que é passado de boca em boca, nem os vários exemplos de tradição das pessoas ou vários princípios transmitidos pelas pessoas, senão o mandamento de Deus. Este é o que devemos guardar. O que se reflete no que as Sagradas Escrituras dizem. Então, se acreditamos na Bíblia acima de tudo, vamos apenas lê-la. É isso que pedimos que vocês façam. Juntem-se a nós na leitura, vamos apenas ler. Vocês é que vão analisar se algum assunto está escrito mesmo, se realmente devemos acreditar, se a Bíblia diz isso mesmo. Se praticarmos, seremos bons ou seremos maus? E se a Bíblia diz alguma coisa, devemos acreditar ou não? Pois podemos ouvir diferentes pessoas falando algo. Dizem que isso, dizem que aquilo, como diz o ditado em Tagalo, né? O que acredita em disse-me disse é tolo. Então, ao invés de acreditar em disse-me disse, vamos apenas acreditar no que Deus diz. E o que Deus diz está em seus mandamentos. Eles estão nas Sagradas Escrituras. Então é por isso que estamos convidando vocês a verem, porque na Bíblia realmente há uma igreja. Realmente ela diz que há um corpo que é uma igreja, porque Cristo é a cabeça do corpo, não é? E isso está claro, não importa em que idioma vamos ler. Colossenses 1:18. Também ele é a cabeça do corpo. Cristo é a cabeça do corpo, da igreja. Em inglês diz: He is the head of the body, the church. Então, realmente existe uma igreja. Se, por exemplo, os outros não acreditam na igreja, que dizem que a igreja não é necessária, mas isso não está escrito na Bíblia, que Cristo é a cabeça do corpo, a igreja. Cristo é a cabeça do corpo, da igreja. Então, na Bíblia, há uma igreja que é ensinada e, da mesma forma, também há uma religião ensinada, conforme diz em 1:27 de Tiago, a religião pura. Portanto, existe uma religião ensinada que é a religião pura e imaculada diante de nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo. E ela poder ser encontrada na igreja que também é ensinada pelas Escrituras. Então, não podemos ignorar o que a Bíblia diz. Se acreditarmos na Bíblia, existe uma religião que é dita na Bíblia,
que é uma religião pura se acreditamos na Bíblia. Existe uma igreja que é mencionada na Bíblia e essa é a igreja para a qual Paulo foi chamado. Paulo disse em sua carta em 1 Coríntios 1:1, Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo. Não podemos negar que Paulo é realmente um apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo. Diz aqui, há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados. Também há um chamado em uma só esperança da vossa vocação. Assim como Paulo foi chamado, Paulo disse, Paulo foi chamado para ser apóstolo. Então, quando Paulo foi chamado para ser apóstolo, ele foi chamado para algum lugar. Onde ele foi chamado? Ele disse em 1 Coríntios 1:2, a igreja de Deus. É por isso que ele diz que há uma igreja na Bíblia onde Paulo foi chamado. O que a Bíblia diz que é a igreja de Deus, que não pode ser ignorada, é onde Paulo foi chamado. Para a igreja de Deus e também existe um comportamento que é praticado, que é o princípio dos cristãos que são chamados para um corpo. Se seguirmos esse princípio, passaremos a fazer parte desse corpo ou da igreja. E esse princípio está escrito nas Escrituras. É por isso que dizem 1 Timóteo 3,15. Mas se eu demorar... Na verdade, se começarmos no versículo 14, Paulo diz, escrevo-te estas coisas. Então ele escreveu para que chegasse às pessoas, e as primeiras pessoas, ou naquela época em seu tempo, embora esperando ir ver-te em breve. As coisas que ele escreveu. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Então isso é mais sobre o caráter que uma pessoa que quer se submeter a Deus, como Paulo deve ter, para saber como se comportar. Qual é o princípio que uma pessoa deve ter na casa de Deus? Qual o princípio? Se você está na casa de Deus, há um princípio que você deve seguir. Há uma diretriz que deve obedecer. Assim como disse Paulo quando escreveu aos Filipenses, deixai que a vossa maneira de viver. Então é um modo de vida. Quando se diz maneira de viver, é um modo de vida. Como viver no dia a dia, que tipo de comportamento devemos ter, que tipo de condução da família, como conduzir os de nossa casa, como educar os filhos, tratar as outras pessoas. Tudo isso faz parte de nossa maneira de viver. É o modo de vida. Apenas deixai que a vossa maneira de viver seja digna do Evangelho de Cristo. Então, isso é uma coisa que nós devemos saber. O que é essa conduta que Paulo escreveu? Escrevo-te estas coisas, embora esperando ir ver-te em breve. Como se deve comportar, que tipo de vida ou modo de vida se deve ter na casa de Deus? Ele disse que a casa de Deus, se repetirmos, mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Se acreditamos na Bíblia, não podemos negar que existe um corpo, não podemos negar que o corpo é a igreja. Não podemos negar que existe uma igreja escrita na Bíblia. Não podemos negar que existe uma religião que é ensinada na Bíblia. E não podemos negar que existe a Igreja de Deus, que Paulo mencionou, onde ele foi chamado para ser apóstolo. Sendo que essa Igreja de Deus era a mesma que ele perseguia antes. Por isso ele disse, mas somente tinha ouvidos dizer, aquele que outrora nos perseguia, agora
prega a fé que antes procurava destruir.